Adson Batista irá atender a imprensa. Né, pelo menos. Dragão. Boa noite, Adson. Igor Oliveira, Rádio CBN. Atlético hoje, mais uma vez, começou bem a partida. Acabou que quando sofre o gol ali, a gente vê uma queda de rendimento da equipe. E agora, mais um clássico pela frente, né, Adson? O que você pretende conversar com esse time? Como você pretende mexer com esse elenco, pensando justamente já nesse próximo jogo em casa? Olha, se conversa resolvesse, já estava todo resolvido, né? A gente conversa até demais. O time não mereceu mais do que aconteceu, né? É um time, em alguns momentos, muito disperso, né? Alguns jogadores muito abaixo, né? Muito sem a competitividade que o campeonato pede. Infelizmente, os gols que a gente toma, tudo gols assim, muito frágeis, né? A marcação, muito frouxo na marcação, time marcando muito espaçado, né? Então isso foi o que mais me deixou preocupado. Agora tem que pensar que clássico é jogo diferente, vamos jogar contra o líder do campeonato, o nosso grande rival Goiás, né? Está num momento muito bom e merecendo, né? Acredito até mesmo jogando dentro da nossa casa, vai ser um jogo muito difícil, porque o Goiás é um time experiente e está confiante, né? E nosso time é um time que alterna muito. Vamos ver se o torcedor consegue deixar para trás esses jogos ruins e tentar ajudar o time a jogar num nível melhor. Mas tem que jogar muito melhor. Zagueiro não pode ficar sobrando, jogando aberto os dois, né? Então, o volante marcando de longe. Então, muita coisa que me preocupa. E outra coisa que mais me preocupa é o jogador querer jogar só para si, né? O cara precisa entender que futebol é coletivo, né? O cara pode ter qualidade, pode ter isso ou aquilo, mas precisa entender que tem que jogar de forma coletiva, né? Então, o Chay entrou ali, já deu um toque, um refino diferente, né? Segura a bola, joga mais para frente. Então, a gente precisa recuperar os jogadores que a gente confia, né? Porque tem muitos jogadores que ainda não convenceu e, principalmente, não passa nenhuma confiança. Boa noite, Adson, Henrique Alcaraz, Feras do Esporte, Band News FM. A gente viu um Atlético, principalmente no primeiro tempo, um pouco mais ofensivo, a própria característica que o próprio Fábio Matias falou durante a entrevista coletiva. Queria que você falasse justamente sobre essa postura adotada no primeiro tempo. Daí ele acabou mudando na segunda etapa, colocando o William Maranhão ali como volante mais de contenção, e fizesse uma análise dessa primeira partida do Fábio depois dos 9 dias de preparação. Eu acho que ele tentou melhorar a marcação ali, porque no primeiro tempo os gols que nós tomamos foi a marcação muito frouxa ali na cabeça da área, né? Então, realmente, hoje o Luizão estava num péssimo dia, marcando de longe, né? Os zagueiros também marcando frouxo ali, aí, cara, tomamos 2 gols praticamente igual, né? Então, acho que houve uma tentativa, aí no final ali teve mais volume, né? Mas não conseguiu concretizar em gol e perdemos algumas chances, né? Mas foi muito pouco também para um time que quer um resultado melhor do que foi hoje aqui. Não adianta eu ficar enganando e iludindo ninguém. Boa noite, Adson. Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Com esse resultado, o Atlético fica mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4. Essa situação te preocupa? Cara, nós temos condição de recuperar no campeonato, né? Ainda não vamos pensar nessa hipótese, porque ainda estamos no começo do primeiro turno, né? Não chegamos, ainda estamos num momento que dá para recuperar, né? Mas tem que querer, né? Não se alguns jogadores não tiver ambição, não quiser competir, os caras atropelam, né? Nós não seguramos muita bola na frente, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, né? E o time, quando toma gol, acusa o golpe. Aí depois teve um volume e tal, mas ainda foi muito pouco. As nossas laterais muito abaixo, aí tem que ficar consertando durante o jogo, posições que você não pode ficar mexendo nela, né? Toda hora. Então, eu vou reintegrar o Maranhão, né? Não vou
unir mais o clube. Se aparecer um negócio, nós vamos ter, Maranhão não, Romão, desculpa, eu vou buscar alternativas para que a gente tenha uma competitividade maior, porque tem alguns jogadores que estão jogando de maneira muito passiva e precisa ter uma competitividade maior para que a gente possa buscar uma recuperação. Obrigado ao Boa presidente Adson.